suas mãos para cá, vamos orar pela vida do Apolo, amém? Peça para Deus falar com você, para o Espírito Santo falar com você e usar a vida dele em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, como filhos. E nós oramos, Pai, pela vida do Apolo. Senhor, eu tenho acompanhado um pouco ele, eu tenho visto, Pai, o Senhor através da vida dele. Então, Senhor, mais esse dia, mais essa noite, usa, Pai, a vida do Apolo para abençoar as nossas vidas. Espírito Santo, seja o Senhor a falar. Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre essa juventude essa noite, que o Senhor use o teu servo aqui, meu Deus, sobre esse altar. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, meu Deus, para as nossas vidas, que o Senhor venha liberar, meu Deus, através da vida do Apolo. Em nome de Jesus nós oramos e te entregamos tudo aqui. Amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Agora é com você aí, Apolo. Deus te abençoe. Amém. Graças e paz. Graças e paz. Meus amigos, para mim é motivo de grande honra, de grande alegria estar aqui em comunhão com vocês. Ainda mais para fazer aquilo que nós cristãos mais amamos, que é adorar, engrandecer e exaltar o nome de Jesus. E eu queria ler uma passagem que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham se passado e o mar já não existia. Então eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Espírito de Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos e nós te bendizemos. Aqui está a tua palavra, Espírito Santo. Nós te pedimos, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha falar conosco através dela e somente através dela, Pai. Pai Santo Deus, eu não tenho nada a oferecer para ninguém aqui nesse lugar, mas eu sei, Espírito do Santo do Senhor, que todas as coisas estão disponíveis através da tua palavra para cada um que está aqui. Portanto, Pai, fala através dela, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que de fato nós precisamos, Espírito Santo de Deus, para esse início de noite. É o que nós te pedimos, Deus meu, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem está com sono aí? Ninguém. Glória a Deus. Meus amigos, o tema que Deus colocou no meu coração para trazer essa noite é: quando o céu invade a terra. Nós entendemos que quando o céu invade a terra é quando a cultura do céu molda o homem. Quando a cultura do céu invade a terra, ela molda a sua vida e ela molda a minha vida. Amém? E a passagem que eu li anteriormente de Apocalipse, ela fala sobre o propósito final, que é Deus fazer a sua habitação entre os homens e conviver com a sua criação. Quando o Messias vier pela segunda vez, o tabernáculo de Deus estará com os homens. E a Bíblia nos diz que nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus e ele estará conosco. Quem anseia por esse grande dia, dá um glória a Deus. E meus irmãos, esse propósito é o propósito final. Mas é interessante que o propósito desde o início também sempre foi esse. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A palavra nos diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E algo que muitos não sabem é que na criação, os céus e a terra eram um só lugar. Os céus e a terra estavam diretamente conectados um com o outro. Agora nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26, que inclusive foi citado pelo Eli. Gênesis capítulo 1, versículo 26.
façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quando Deus diz façamos, significa dizer que Ele não estava só. A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou os céus e a terra e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ela não fala sobre Jesus em Gênesis, mas Jesus também estava lá. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então quando Deus fala façamos, Ele estava em concordância com o Espírito Santo, e Ele estava em concordância com Jesus sobre a criação da humanidade. Quando o homem foi criado, Jesus e Deus e o Espírito Santo concordaram, vamos fazer. E Ele fala, conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Nós somos imagem e somos semelhança de Deus. Sabe por que Deus nos fez imagem e semelhança dEle? Porque Ele queria desenvolver um relacionamento de intimidade com você. E nós só conseguimos ser altamente íntimos com quem se parece conosco, com quem gosta das mesmas coisas, com quem gosta de estar nos mesmos lugares. Nós temos vários amigos, mas íntimos são poucos. Íntimos são poucos. E o propósito de Deus era criar o homem parecido com Ele, para que Ele pudesse conviver com o homem. E a Bíblia continua nos dizendo o seguinte, Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 9. Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 9. A palavra diz o seguinte: E quando viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os dois abriram os olhos e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você, Adão? Meus irmãos, essa passagem relata que Deus criou o homem, criou a mulher, para que eles convivessem em um jardim. E a Bíblia relata que Deus andava por esse jardim e Deus tinha intimidade, contato, tinha amizade com Adão e com Eva. Mas Deus deu uma ordem: não comam do fruto da árvore da vida. E a Bíblia diz que a serpente as enganou e eles comeram do fruto. E é interessante que eles comem do fruto e eles se escondem de Deus quando eles escutam os passos de Deus. Mas em vez de Deus de imediato se irar com ele, Deus fala: Adão, aonde você está? Sabe o que significa isso? Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa o seu passado, não importa as sementes ruins que você talvez já tenha plantado no decorrer da sua vida, Deus sempre vai querer estar perto de você. E o propósito de Deus inicial para a humanidade era esse: Deus estar conosco em um só lugar. E que nós fôssemos um só em comunhão. Unidade, meus irmãos. E é muito interessante, porque mais à frente Deus fala com um homem chamado Moisés. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 15. Êxodo 24, 15. Deus, ele continua tentando estar mais próximo da humanidade. O tempo inteiro Deus insiste em estar mais perto, em estar mais próximo, em estar unido. Êxodo capítulo 24, versículos 15 a 18. Diz o seguinte: Quando Moisés subiu no monte Sinai, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias. E a nuvem cobriu o monte. E no 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte.
Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Essa passagem relata o céu invadindo a terra. A glória do Senhor repousou sobre aquele monte, e uma densa nuvem cobriu aquele monte. E é interessante que a Bíblia enfatiza que as pessoas que olhavam para aquilo, olhavam para aquele monte e tinham em mente que ali era um fogo consumidor. Talvez eles pensavam, Moisés morreu. Mas não, Deus estava tendo intimidade com Moisés ali naquele lugar. Moisés tinha sido escolhido por Deus para ter contato, para estar em comunhão. E mais à frente, em Êxodo capítulo 25, versículos 8 a 9, Deus dá a Moisés uma ordenança. Repitam comigo, ordenança. Que diz o seguinte: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo conforme eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Sabe o que significa, meus irmãos, a palavra tabernáculo? Deus ordena a Moisés para fazer um tabernáculo, e Deus dá instruções sobre cada utensílio dentro do tabernáculo. E a palavra tabernáculo, ela significa santuário escolhido por Deus para que Ele manifeste a sua presença. Tabernáculo é o local onde a presença de Deus é manifestada. Por isso que lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que no fim dos tempos Deus vai dizer: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. A presença dele estará conosco plenamente. E aqui a Bíblia diz que Deus ordenou Moisés para construir um tabernáculo, que seria um lugar escolhido por Deus para que ele manifestasse a sua presença. E além disso, ele precisaria ser construído com um padrão do céu. O tabernáculo não poderia ser construído de acordo com um engenheiro. Ele não poderia ser construído com a visão de um mestre de obra, mas ele precisaria ser construído com o padrão de Deus, o padrão do céu. Deus, ele queria construir parte do céu aqui na terra, através de Moisés. E meus irmãos, existe uma forte relação entre todos os objetos do tabernáculo e tudo aquilo que existe no céu. Em Êxodo capítulo 25, versículo 10, você não precisa abrir. É interessante que a Bíblia vai relatar que Deus dá instruções acerca da arca da aliança. Moisés construiu uma arca. Essa arca precisa ter tantos centímetros, e ela precisa ser assim, assim, assim e assim. E olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Apocalipse capítulo 11, versículo 19 diz o seguinte: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança, e houve relâmpagos, vozes, trovões, e um terremoto e grande temporal de granizo. A arca da aliança já estava planejada nos céus. Existia mais um objeto no tabernáculo que se chamava altar de incenso. Apocalipse capítulo 8, versículo 2 a 3 vai falar também sobre esse objeto que Moisés também precisaria construir aqui na terra. Apocalipse capítulo 8, versículo 2 a 3 vai dizer o seguinte: eu vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar diante do trono. Deus dá uma ordem para Moisés construir um altar de incenso, e no céu também existe um altar de incenso. E não acaba por aí. Existe também um candelabro. Em Êxodo capítulo 25, versículo 31, Deus vai dar orientações para que Moisés construa um candelabro. Mas em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 a 13, a Bíblia vai nos falar também. João estava na ilha de Patmos quando ele teve uma visão do fim dos tempos, que é o livro que se chama Apocalipse. E ele escreve dizendo: eu voltei para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os 7 candelabros estava alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Meus irmãos, o candelabro indicado por Deus para que Moisés construísse também estava no céu.
assim como o altar de incenso, assim como a Arca da Aliança, e ainda não para por aí, meus irmãos. Deus dá uma orientação para que Moisés construa um altar de bronze. Êxodo capítulo 27, versículo 1, essa instrução é dada a Moisés. E lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 7, Deus vai falar sobre esse mesmo altar. E o interessante é que bronze tem a representação de juízo de Deus. Quando a Bíblia faz menção à palavra bronze, ela está fazendo menção ao juízo de Deus. E olha o que diz aqui em Apocalipse 16, 7. Diz o seguinte: E eu ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aquele altar afirmou acerca do juízo de Deus. Aquele altar é o mesmo altar de bronze que Moisés construiu. Existia também dentro daquele tabernáculo um incensário. Esse incensário está descrito em Levíticos capítulo 16, versículo 12. E em Apocalipse, ele está em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, que diz o seguinte: Apocalipse capítulo 8, versículo 5. Então o anjo pegou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houveram trovões, relâmpagos e terremoto. A arca, o altar de incenso, o candelabro, o altar de bronze, o incensário, todos foram retirados de um padrão celestial. E não somente os objetos do tabernáculo, mas as vestes que quem entrava no tabernáculo precisaria utilizar. Em Êxodo 28, 2, Deus vai dar instruções de como essas vestes precisariam ser feitas. E a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, novamente, diz o seguinte: Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E entre os candelabros de ouro estava alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava até os seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. É interessante que existem dois tipos de veste nessa descrição. Uma veste que ia até os pés, uma veste sacerdotal, uma veste de sacerdote. Mas havia também um cinturão de ouro ao redor do peito, uma veste real. Significava que João estava vendo entre os 7 candelabros de ouro, que representam as 7 igrejas, alguém que era rei e que era sacerdote. E se os candelabros de ouro representavam as 7 igrejas, significa que eu não tenho como ver Jesus de outra forma que não seja através da igreja. E o que é ser igreja? Não é esse templo. Ser igreja é estar em comunhão com os meus irmãos para glorificar, exaltar e adorar o nome do Senhor. Um padrão celestial havia sido copiado para a terra, como uma tentativa de Deus fazer com que o céu desça até a terra. O propósito de Deus, ele nunca mudou. Sempre foi estabelecer as coisas do alto aqui na terra. E meus irmãos, o desejo de Deus sempre foi estabelecer o padrão dele aqui na terra. Pois quanto mais do céu nós temos das nossas vidas, mais de Deus nos aproximamos. Olhe para quem está do seu lado e fale: quanto mais do céu nós temos nas nossas vidas, mais de Deus nós nos aproximamos. Amém? Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículo 7 a 10. Efésios capítulo 1, versículo 7 a 10. Diz o seguinte: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e com todo entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir todas as coisas celestiais e terrenas. O papel de Jesus ao vir para a terra não era somente salvar a humanidade, mas era convergir todas as coisas, os céus e a terra. E a passagem continua dizendo: na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, até o fim dos tempos. Jesus, ele veio para fazer um elo entre os céus e a terra.
Jesus ele veio para unificar os céus e a terra, para que eles fossem novamente um só, assim como estava descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O elo precisaria ser restabelecido, porque o propósito de Deus ele não muda. Talvez você esteja aqui nesse lugar e esteja voltando para Cristo há pouco tempo. Talvez você tenha se afastado e pense: eu preciso recomeçar tudo de novo. Não. Você vai recomeçar de onde você parou. Você não precisa recomeçar do zero. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus para a sua vida, ele não muda. Ele não manda você voltar para o zero. Ele fala: ei, continua e caminha. O filho pródigo, um dia ele se afastou de Deus. E é interessante que ele perdeu dinheiro, que ele perdeu casa, ele perdeu amigos, mas ele não perdeu o caminho de volta para casa. O caminho de volta para casa sempre vai estar disponível e você jamais vai o perder. E o filho pródigo, quando retorna para sua casa, acontece algo interessante. O pai já estava na beira do caminho o aguardando. Sabe o que significa isso? Deus anseia por estar próximo a você. Deus já aguarda com que você se aproxime dele. Ele aguarda ansiosamente para ter intimidade contigo, para desenvolver uma comunhão contigo, para ter contato contigo. Cristo veio para convergir as coisas celestiais e as coisas terrenas. E essa passagem significa que o céu e a terra ainda não estão totalmente alinhados. Eles ainda não estão totalmente unidos. Eles ainda vão entrar em convergência. E através de quê? Através de Cristo. Mas quem é Cristo? Quem é Cristo? Mateus capítulo 1, versículo 23. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Até o nome de Jesus é profético acerca da comunhão com Deus. Jesus ele veio para que Deus estivesse conosco. Jesus ele veio para nos aproximar de Deus. E meus irmãos, Cristo veio para reconciliar os céus e a terra e para estabelecer a plena comunhão entre Deus e a sua criação, assim como diz em Apocalipse, como eu citei anteriormente, que vai acontecer. Quem crê que isso vai acontecer, dá uma glória a Deus aí. E meus irmãos, nós temos uma forte ligação com o céu. Nós temos uma forte, como se fosse ali um magnetismo com o céu. O céu ele sempre vai nos atrair. O céu ele sempre vai vislumbrar os nossos olhos, porque nós fomos criados para estar no céu. Nós fomos criados para estar com Deus. E como eu falei anteriormente, o céu é morada de Deus. E a morada de Deus um dia também será a nossa morada, minha morada, a sua morada. A nossa morada está guardada. E um dia nós estaremos nela e habitaremos com Deus. E Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E a Bíblia continua dizendo lá em Apocalipse: e Ele limpará dos seus olhos todas as lágrimas. E naquele dia não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas se passaram. Vai ser paz, vai ser glória, vai ser presença. Meus amigos, vai ser o melhor dia das nossas vidas. Vocês têm noção o quão precioso será esse momento? Você estar diante de Deus e poder conversar com Ele e poder ouvir a voz dEle. Esse momento ele vai acontecer. Mateus capítulo 6, versículo 20 vai dizer que o nosso tesouro está no céu. Colossenses capítulo 1, versículo 15 vai dizer: a nossa esperança está no céu. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 vai dizer que a nossa recompensa está no céu. Lucas capítulo 10, versículo 20 vai dizer que os nossos nomes estão registrados no céu. E Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz que a nossa cidadania, ela não é terrena. Nós não somos brasileiros, americanos, argentinos, nós somos do céu. Nós somos do céu. A nossa cidadania está no céu. Você é cidadão do céu. Você está aqui só de passagem. A Bíblia é uma música de rap que eu ouvi, que
que ela fala sobre essa passagem bíblica. O cantor, ele falou o seguinte, que Deus, ele é um extraterrestre. O que é extraterrestre? Aquele que não é da terra. Que ele se tornou terrestre, para que os terrestres um dia se tornassem extraterrestres. Isso é muito forte. Deus, ele veio do céu para a terra, para que os da terra pudessem estar no céu com ele. E meus irmãos, o propósito nunca mudou. O propósito jamais mudará. O propósito sempre será você e Deus pertinhos um do outro. Você e Deus em comunhão, em intimidade, em contato. Vou perguntar novamente, quem anseia aqui por esse dia? Eu anseio. Eu aguardo a volta dele. E a Bíblia diz que a noiva, ela estará adornada e preparada. Quem é a noiva? Somos nós. E o que é essa preparação? Nós precisamos adquirir intimidade com Deus daqui. Nós precisamos já daqui ter comunhão com Jesus e preparar a nossa morada no céu. Isso é o preparo da noiva. Esse é o nosso preparo. Nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados, porque quando ele surgir, meus irmãos, não vai dar mais tempo de se arrepender. Quando ele surgir, acabou. Quem estava pronto sobe. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que nós venhamos estar prontos, que nós venhamos estar preparados, que nós venhamos estar com toda a certeza da nossa salvação. Meu amigo, minha amiga, se existe dúvida no seu coração acerca da sua salvação, procure se preparar. Procure se preparar, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. Maranata, Maranata, Maranata. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. E Ele vai entrar na sua frente. E Ele vai te perguntar: ei, aonde estão os seus frutos? E o que você vai oferecer para Ele? Aonde estão os seus frutos? O que você tem feito em prol do reino? Quem você tem alcançado para Cristo? Quem você tem evangelizado? Quem você tem discipulado? Quais são as suas obras dentro da sua casa, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho? As pessoas sabem que você é crente. Aonde estão os seus frutos, meus irmãos? Aonde estão os seus frutos, meus irmãos? O grande dia se aproxima. Em Mateus capítulo 6, versículo 9. Abram comigo. Mateus 6, 9. Jesus, ele vai nos ensinar algo muito, muito precioso. Nós não vamos ler todo, nós só vamos ler o 9 e o 10. A Bíblia diz o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 9, perdão. Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos fazer juntos? 1, 2, 3. Pai nosso que estás no céu. Amém? Jesus, ele nos ensina um modelo de oração totalmente alinhado ao padrão do céu. Meus irmãos, essa oração, ela tem alguns pontos. E esses pontos, eles são tão importantes que se você cumprir os pontos que estão nessa oração, sua vaga no céu vai estar garantida. Vamos começar. Pai nosso que estás no céu. Não precisa repetir de novo, gente, calma. Pai nosso que estás no céu. Sabe o que significa? Ele hoje é seu pai. Ele é o seu pai. Representa a paternidade de Deus sobre a sua vida. Talvez na sua casa você não teve um pai presente. Talvez você tenha sido criado sem pai, como eu. E eu me senti muito só. E eu me sentia desamparado de certa forma. Eu olhava para os meus amigos conversando com o pai deles, saindo com os pais deles, e eu ficava com inveja daquilo.
Mas o Pai nosso que estás no céu, Ele também é meu Pai. E a partir do momento que eu entendi isso, aquele vazio dentro de mim, ele foi preenchido plenamente. Ninguém é capaz de preencher o espaço que só o teu Pai pode preencher no teu coração. Ninguém é capaz de preencher, meus irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 16, a Bíblia vai nos dizer: pois vocês receberam um Espírito, não para que os escravize novamente, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olhe para quem está do seu lado e fale: ei, você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos do mesmo Pai, o Pai Celestial, o Pai nosso que está no céu. E meus irmãos, o segundo ponto dessa oração é: santificado seja o teu nome. Repita comigo: santificado seja o teu nome. Ele é santo, Ele é perfeito. A Bíblia relata que o profeta Isaías, ele teve uma visão do céu. E ele diz: então eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia todo o templo, e acima dele estavam os serafins, e diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. A maior qualidade de Deus é a sua santidade. Ele é santo, Ele é perfeito e Ele é digno. E a santidade dele, ela é tão grande, ela é tão magnífica, que os anjos eles não conseguem parar de falar: santo, 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 santo. É uma adoração incessante, ela não para. E um dia nós vamos estar adorando a Ele juntamente com esses anjos, dizendo: santo, 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 santo. E nós não nos cansaremos. O terceiro ponto dessa oração: venha o teu reino. Repita comigo: venha o teu reino. Sabe o que significa isso? Nós estamos pedindo para que Jesus venha reinar sobre tudo e sobre todos. Jesus reine sobre nós. Venha o teu reino, Jesus. Não é o Wellington Dias que governa sobre a minha vida, não é o Bolsonaro que é meu presidente, mas é o Senhor que é o meu rei. É o Senhor que é o meu rei. O Senhor é aquele que está acima de tudo e acima de todos, e é o Senhor que reina sobre os anjos, sobre os homens, sobre os demônios inclusive. Ele é o rei de todas as coisas. Ele é o rei de todo o mundo e de tudo que nele há. O reino de Deus é soberano. E quando nós conclamamos: venha o teu reino, nós estamos dizendo para Ele: o Senhor é o meu rei. Salmos capítulo 103, versículo 19 diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei Ele domina sobre tudo o que existe. O trono dele está estabelecido nos céus, e de lá ele governa tudo o que existe. Não é o céu, não é a terra, não é Marte, não é Júpiter. Tudo que existe. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Ele é o rei sobre nós. O quarto ponto dessa oração é: assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Quando nós falamos assim na terra como no céu, nós estamos profetizando que a nossa vida será levada de acordo com o padrão celestial. Nós estamos profetizando que a terra, ela estará em convergência novamente com os céus. Nós estamos dizendo que as coisas terrenas serão moldadas pelas coisas do céu. E não somente isso, nós estamos dizendo que o nosso alvo não está mais em nós, não está mais nas nossas metas, não está mais naquilo que nós almejamos. O nosso foco, ele não está nas nossas redes sociais,
Ele não está no futebol, ele não está em videogame, ele não está nos relacionamentos. O nosso alvo está em Cristo Jesus. O nosso alvo está em Cristo Jesus. Porque se assim na terra será como é no céu, lá no céu a adoração a Ele é contínua. Na oração Ele é o único rei. Lá no céu Ele é o único alvo. No céu Ele é o único adorado. Idolatria, meus irmãos, não é só adorar a imagem de escultura. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Se você passa mais tempo no celular do que com Deus, você é idólatra do seu celular. Você passa mais tempo com o seu namorado do que com Deus, você é idólatra do seu namorado. E você não pode abrir sua boca e falar assim na terra como no céu, porque você não tem dado prioridade a Deus na sua vida. Priorizemos a Deus, meus irmãos. Priorizemos a Deus. Ele precisa estar no centro das nossas vidas. Para quê? Para que nós venhamos estar no centro da vontade dEle. Ele só te usa se você colocar Ele no centro da sua vida. Ele só faz algo através de ti se na sua vida Ele for o centro de tudo. Eu costumo orar a Deus: eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa geração, mas não me deixa fora de nada. Não me deixa fora de nada, porque eu quero participar. E eu sei, meus irmãos, que para que eu seja um participante do que Deus vai fazer nessa geração, Ele precisa ser o centro de tudo na minha vida. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, diz algo muito forte. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Sabe o que significa isso? Quando o céu invade a terra, quando o Espírito Santo de Deus invade a sua vida, as suas imperfeições, elas começam a sumir. Aquele pecado que te atormenta, ele vai embora. As suas falhas, as suas dificuldades, elas começam a ser superadas, porque aquele que é perfeito agora está no controle de tudo. E quando Ele está no controle de tudo, nada de imperfeito o afeta, porque o pecado não afeta aquele que é santo e perfeito. Meus irmãos, isso é muito forte, isso é muito precioso. Quando o céu invade a terra, nós nos rendemos à vontade do céu e nos moldamos a Deus. A Bíblia diz que Moisés subiu naquele monte para receber aquelas ordenanças. E a Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, a ponto de que ele precisava cobrir o rosto, porque as pessoas se incomodavam com o tamanho que era o brilho. Quando nós temos intimidade com Deus, nós passamos de fato a ser imagem e semelhança. E as pessoas, elas passam a ver Jesus através de nós. Quem quer que as pessoas olhem para você e vejam Jesus? Quem aqui quer ser de fato, verdadeiramente, imagem e semelhança do Pai? Eu quero. Eu sei que você quer também. Eu queria ler uma última passagem. E o Ministério em Chamas pode subir. Que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Que diz o seguinte. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Que diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio de Jesus. Deus enviou Jesus, meus irmãos, não foi para te condenar, não foi para te oprimir, não foi para apontar o dedo em você, não foi para te julgar, mas foi para salvar a sua alma. Porque somente através da salvação da sua alma, você um dia vai poder estar em plena comunhão com o Pai.
propósito de Deus para a humanidade desde o início era estar junto, era estar em comunhão, era estabelecer laços, era estar em família. O teu Pai, Ele quer estar perto de você. E não perto apenas para você orar e falar com Ele, mas para que você o visualize e Ele o visualize. Perto de verdade, a ponto de abraçar. Eu queria que vocês ficassem de pé. Todos, fiquem de pé. Se puder diminuir as luzes, eu agradeço. Meus irmãos, minhas irmãs, é somente através da cruz de Cristo que conseguimos nos adequar ao propósito de Deus para as nossas vidas, que é morar no céu e viver em comunhão com Ele para todo sempre. É somente através de Cristo que nós podemos viver com Deus para todo sempre. E disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ninguém chegará até Deus que não seja através de Jesus, porque Ele é o caminho. Isso significa que todos os outros caminhos que você um dia percorreu estavam errados. Ele é a verdade. Significa que tudo aquilo que você acreditava que não vinha dele era mentira. Que Ele é a verdadeira vida, que significa que a vida verdadeira, a plena vida, a felicidade verdadeira é somente através de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que adorasse a Deus agora com todas as suas forças. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Exalte o nome dEle, engrandeça, glorifique o nome dEle. Ora ya setre harabaya so. Rapratata suitre tararababa she arabayasu. Ritete abagaya suitre tararababa suite rabashe. Seja tocado pelo Espírito de Deus aí onde você está. Seja incendiado pelo Espírito Santo aí onde você está. Não por força, não por violência, mas pelo toque dEle. Seja tocado, seja tocada, seja incendiada por Ele agora. Oh Jesus, Jesus, nos toma, Jesus. Nos toma para Ti, Senhor. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos Teus passos, a direção à porta. O Espírito de Deus está caminhando nesse lugar. É só bater que eu vou abrir pra você. Entre em comunhão com Ele agora. Comece a conversar com Ele. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, bem. Vamos dançar. Maranata. Maranata. E as minhas lamparinas estão acesas.
meus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Jesus está batendo na porta do seu coração. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Se prepare, noiva. Se prepare, noiva. Se prepare, noiva. O noivo está voltando. O noivo está voltando. O noivo está às portas. Maranata, e eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vamos dançar. Quem quer viver algo novo da parte de Deus, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Quem quer viver algo novo da parte de Deus, vem aqui à frente, vem. Venha, venha, não se detenha, se ajoelhe aqui na presença dEle. Se ajoelhe na presença dEle. Vamos fazer aqui nesse lugar um santuário de adoração a Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva dEle. Adore o nome dEle, adore o nome dEle, adore o nome dEle. Venha, venha, não fique no seu lugar, venha. É pra Ele, é pra Ele, é pra Ele. Os olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperava. Vem, vem. Eu a minha casa pode morar aqui, Intercessão, pode vir ministrar. pode morar aqui. Tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Receba o toque do alto. Morar aqui. O céu está invadindo a terra essa noite. Seja tocado aí onde você está. Seja tocado aí onde você está. Venha, 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 venha. Não fique no seu lugar, venha. Venha. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata. Jesus está às portas. Maranata.
chegue neles. Ministre o céu sobre a vida deles. Ministre a glória de Deus sobre a vida deles. E você que está aí nesse lugar, está no seu lugar ainda, pode vir aqui para cá. Venha para frente. Venha para frente. Para que você seja tocado por Deus. Para que vida seja ministrada dentro da vida que você achava que estava vivendo. Vida de verdade, vida plena. Que você seja tocado pela glória de Deus essa noite. Que você seja tocado pela presença do Espírito Santo. E que tudo aquilo que precisa ser moldado na sua vida seja moldado essa noite por completo. Eu vejo evangelistas sendo levantados nessa noite, pastores, missionários, intercessores, profetas. Receba da parte de Deus, receba da parte de Deus. Tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, e eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, tem fogo nos olhos e eu não imaginava. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Nós queremos tua presença. Aumenta, aumenta, aumenta o fogo de amor.